Olá, aqui é o especialista em finanças da Sult TV, e hoje vamos desvendar um movimento intrigante no mercado. Recentemente, Valber fez algo que chamou a atenção de todos. Ele comprou títulos públicos em grande escala. No primeiro trimestre, ele vendeu uma parte significativa de suas ações da Apple, aumentou sua reserva em dinheiro e direcionou esses recursos para títulos do governo. O que isso significa? Será que Valber está se preparando para uma possível queda no mercado? Para tomar decisões inteligentes, precisamos entender a lógica por trás dessas escolhas. Vamos analisar o caso dele e traçar uma estratégia de investimento para saber como nos posicionar daqui para frente. Antes de mergulharmos, um lembrete: se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, dar um like e deixar seu comentário. Seu apoio faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo análises como essa. Agora vamos ao que interessa. A carteira de Valber é dividida em 3 grandes grupos. O primeiro é o setor de tecnologia, com uma posição expressiva na Apple. O segundo é um conjunto de ações que pagam dividendos, como o Bank of America, a AMX e a Coca-Cola. Por último, temos o segmento de energia com destaque para a Citrus, que vem ganhando peso a cada trimestre. Mesmo com o aumento da reserva em caixa, Valber mantém essas posições. Isso mostra que não devemos sair correndo para vender tudo e ficar apenas com dinheiro parado. Recentemente, Valber revelou uma nova aquisição, uma seguradora chamada Shiurbo, na qual ele adquiriu 2% de participação, colocando-a entre as 10 principais posições de sua carteira. Por que uma seguradora? Vamos entender a lógica por trás dessa escolha. As seguradoras têm um modelo de negócio único, recebem pagamentos mensais e, quando ocorrem sinistros, desembolsam os valores. Mas o que elas fazem com o dinheiro que sobra? Não o deixam parado. Elas investem, e grande parte desses investimentos vai para títulos de renda fixa. A carteira da Shiurbo, por exemplo, gira em torno de 140 bilhões de wons, e cerca de 80% desse valor está aplicado em títulos públicos. Ou seja, ao comprar ações da Shiurbo, Valber está indiretamente investindo em títulos. Ele aumentou sua posição em caixa, comprou a seguradora e, no fim das contas, acabou reforçando sua exposição a títulos. Mas será que esse é o momento certo para investir em renda fixa? Vamos dar uma olhada no cenário atual. No último encontro do FONC em junho, a taxa básica de juros nos Estados Unidos permaneceu em 5,5%, e tudo indica que ela continuará nesse patamar na próxima reunião, em julho. O que acontece se investirmos em títulos agora? Atualmente, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos está acima de 4%, um salto considerável em relação ao 1% de 2020. Quando a taxa básica sobe, os juros dos títulos também sobem, e isso faz com que seus preços caiam. Pode parecer confuso, mas vou explicar de forma simples. Imagine que você tem um título que vale R$1 milhão. Se o preço desse título cair para 980 mil, quem o comprar terá um ganho de R$20 mil. Dividindo 20 mil por 980 mil, chegamos a um rendimento de 2,04%. Se o preço cair para 960 mil, o ganho será de 40 mil, o que equivale a um rendimento de 4,17%. Ou seja, quando o preço dos títulos cai, o rendimento sobe. Eles se movem em direções opostas. Mas por que os preços dos títulos variam? Eles seguem a tendência da taxa básica de juros. Por isso, os investidores estão de olho nas sinalizações do Federal Reserve sobre possíveis cortes ou aumentos. Vamos analisar as perspectivas atuais. Há uma probabilidade de 61% de que a taxa seja reduzida em 0,25 ponto percentual em setembro, e 7% de que o corte seja de 0,5 ponto. No total, 68% dos analistas acreditam em um corte, enquanto 32% defendem a manutenção da taxa. Até lá, o mercado estará atento aos indicadores de inflação. Todos sabem que os cortes de juros devem começar ainda este ano, e é por isso que os preços dos títulos não caíram mais. O período de juros altos já se estende por bastante tempo. Será que já houve algo parecido no passado? Desde 1976, tivemos 12 períodos de baixa no mercado de títulos, mas nenhum tão longo quanto o atual. O recorde anterior era de 16 meses, nos anos 1980. Hoje já são 46 meses de mercado em baixa, um cenário sem precedentes. Por que essa situação está durando tanto? A resposta está no afrouxamento quantitativo, quando os bancos centrais injetaram dinheiro em excesso na economia. O ciclo econômico está se alongando, mas a virada vai chegar. E é justamente por isso que precisamos nos preparar.
Se olharmos para crises passadas, como a bolha das empresas de tecnologia em 2000 ou a quebra do Lehman Brothers em 2008, vemos que as taxas de juros de curto e longo prazo se inverteram antes desses eventos. Essa inversão ainda está acontecendo hoje, o que significa que devemos ficar atentos. Quanto mais tempo os juros altos persistirem e o mercado de ações continuar subindo sem correções, maior será o tombo quando a mudança chegar. Por isso, é essencial diversificar seus investimentos, incluindo ativos como títulos, ouro e outras alternativas que ajudem a proteger seu patrimônio. Quando a taxa de juros de longo prazo começar a cair, voltaremos a falar sobre isso em detalhes. Por enquanto, Valber parece estar pensando da seguinte forma: se não há boas oportunidades no mercado de ações, por que não aplicar em títulos de curto prazo, que estão oferecendo juros altos? Uma de suas analogias favoritas é a do jogo de beisebol. No beisebol, se o rebatedor não acertar a bola, ele é eliminado. Mas no mundo dos investimentos, você não é eliminado por ficar parado. Na verdade, se você não fizer nada, não perde dinheiro. Ele costuma dizer que nunca devemos balançar o taco sem ter certeza do arremesso, seguindo a famosa regra de não forçar investimentos arriscados. Investir é como rebater apenas as bolas que você sabe que vai acertar. Hoje, há muitas opções no mercado, como inteligência artificial, tratamentos para obesidade e até criptomoedas. Mas o sucesso vem de focar apenas nas oportunidades que você domina. Se não há nenhuma bola fácil de acertar, é melhor ficar parado e esperar. Por isso, Valber está comprando títulos. Atualmente, ele tem cerca de 257 trilhões de bons aplicados em renda fixa e planeja aumentar esse valor para 272 trilhões até o fim do ano. Com os juros altos, essa não é uma má estratégia. Os títulos que ele está adquirindo são de curtíssimo prazo, com vencimentos de até 3 meses e rendimentos próximos a 5%. Para quem quer investir nesse tipo de produto, existem duas opções populares nos Estados Unidos, os ETF-SB e SGO. Ambos são focados em títulos ultracurtos, ideais para quem busca segurança e liquidez em um cenário de juros elevados. É possível encontrar opções robustas e diversificadas para cada perfil de investidor. Entre os ETFs de títulos do governo americano, por exemplo, destacam-se os de curto, médio e longo prazo, cada um com características distintas. Os de curto prazo, como o SOV, oferecem segurança e liquidez imediata, enquanto os de longo prazo, como o TLT, podem trazer ganhos expressivos em cenários de queda de juros, mas com maior volatilidade. Para quem busca equilíbrio, os ETFs de médio prazo, como o IEI, com vencimentos entre 3 e 7 anos, representam uma alternativa interessante. Eles combinam um rendimento superior ao dos títulos ultracurtos com um risco moderado de oscilação de preço. Além disso, a diversificação entre diferentes prazos pode ser uma estratégia inteligente para mitigar riscos e capturar oportunidades em diferentes ciclos econômicos. Já os ETFs de títulos corporativos, como o LQD, oferecem um prêmio de risco adicional em relação aos títulos soberanos, refletindo a possibilidade de inadimplência das empresas emissoras. No entanto, em um ambiente de juros elevados e economia resiliente, esses ativos podem ser atraentes para investidores dispostos a assumir um pouco mais de risco em troca de um rendimento superior. É fundamental, porém, analisar a qualidade creditícia dos emissores e a duração dos títulos para evitar surpresas desagradáveis. Outra categoria relevante são os ETFs de títulos globais, que incluem papéis de diversos países como o BNDW. Esses fundos permitem exposição a mercados internacionais, diversificando geograficamente o portfólio e reduzindo a dependência de um único país ou moeda. No entanto, é preciso estar atento às flutuações cambiais e às políticas monetárias de cada região, que podem impactar diretamente o desempenho desses ativos. Agora, ao falar de timing investment, ou investimento baseado em momentos específicos do mercado, a abordagem exige mais cautela e conhecimento. Enquanto os títulos de curto prazo são menos sensíveis a mudanças nas taxas de juros, os de longo prazo reagem de forma mais intensa. Isso significa que se o investidor acredita que os juros cairão nos próximos meses, antecipar-se e alocar recursos em títulos de longo prazo pode resultar em ganhos significativos. Contudo, essa estratégia não é isenta de riscos. Uma previsão equivocada pode levar a perdas, especialmente se os juros permanecerem altos por mais tempo do que o esperado. Para quem prefere uma abordagem mais conservadora, a alocação gradual em títulos de diferentes prazos pode ser uma solução.
Por exemplo, distribuir o capital entre SOV curto prazo e EI médio prazo e TLT longo prazo permite capturar os benefícios de cada segmento, equilibrando o rendimento e volatilidade. Além disso, essa estratégia facilita o reinvestimento dos recursos à medida que os títulos vencem, aproveitando as condições de mercado vigentes. Um ponto crucial em qualquer estratégia de investimento em renda fixa é a gestão das taxas. Como vimos anteriormente, pequenas diferenças nas taxas de administração podem impactar significativamente os retornos no longo prazo. Por isso, ao escolher entre ETFs semelhantes, é essencial priorizar aqueles com custos mais baixos como o SOV, que cobra apenas 0,07% ao ano. Essa economia, embora pareça insignificante em um primeiro momento, pode representar milhares de dólares em ganhos acumulados ao longo de uma década. Outro aspecto a considerar é a liquidez dos ativos. ETFs com maior volume de negociação, como o SOV e o B, oferecem spreads mais apertados e menor risco de descolamento entre o preço de mercado e o valor patrimonial. Isso é especialmente importante para investidores que precisam resgatar seus recursos com agilidade, sem incorrer em perdas desnecessárias. Por fim, é válido reforçar que a escolha entre renda fixa e variável, ou a combinação de ambas, deve estar alinhada aos objetivos e ao perfil de risco de cada investidor. Enquanto os títulos ultracurtos são ideais para quem busca segurança e previsibilidade, os de longo prazo podem ser mais adequados para quem tem horizonte de investimento estendido e tolerância a oscilações. Já os ETFs de ações, como o SPY ou o SPLG, oferecem potencial de crescimento superior, mas com maior exposição à volatilidade do mercado. Em um cenário de juros elevados como o atual, a renda fixa ganha ainda mais relevância, especialmente para quem deseja preservar capital e gerar renda passiva. No entanto, é fundamental não perder de vista as oportunidades que podem surgir com a eventual queda das taxas. Afinal, um portfólio bem estruturado não é estático. Ele deve ser revisado e ajustado periodicamente, de acordo com as mudanças no cenário econômico e nos objetivos pessoais. Seja qual for a estratégia escolhida, o mais importante é manter a disciplina e evitar decisões baseadas em emoções. A renda fixa, quando bem utilizada, pode ser uma poderosa aliada na construção de riqueza, oferecendo estabilidade em tempos de incerteza e potencial de crescimento em momentos de transição econômica. E com as ferramentas certas, como ETFs de baixo custo e alta liquidez, qualquer investidor pode acessar esses benefícios de forma simples e eficiente. Uma verdade inegável: os títulos que dominam o mercado não são apenas números em uma tela, mas oportunidades reais de construir patrimônio com inteligência e estratégia. Os ETFs de renda fixa mais robustos, como o TLT, 51 bilhões de dólares, e o LQD, 29,4 bilhões de dólares, não são apenas os maiores em volume, são reflexos de um mercado que cresce exponencialmente, com o BND atingindo impressionantes 318 bilhões de dólares. E não se trata apenas de ativos americanos. O mundo inteiro reconhece o poder dos títulos, combinando corporativos e governamentais em carteiras diversificadas. Mas ao analisar os gráficos, uma lição fica clara. Assim como uma montanha-russa, os preços desses ativos oscilam conforme os juros sobem e descem. Em 2024, por exemplo, o TLT amargou uma queda de 28%, enquanto o BND e o LQD recuaram 12% e 11%, respectivamente. A volatilidade é maior nos títulos de longo prazo, como o TLT, mas isso não é um defeito, é uma característica que pode ser usada a seu favor. Se você busca proteção contra a instabilidade do mercado de ações, o TLT é uma escolha ousada, movendo-se em direção oposta à volatilidade das ações. Mas se prefere suavizar os altos e baixos, o LQD e o BND oferecem um equilíbrio mais estável. A decisão depende do seu perfil. Você tem o coração de um investidor agressivo ou prefere a tranquilidade de um porto seguro? Para quem ainda está em dúvida sobre como equilibrar ações e títulos, os dados históricos são reveladores. Desde 1928, as ações entregaram um retorno médio anual de 10%, mas com uma volatilidade brutal, altas de até 52% e quedas de 44%. Já os títulos com um retorno médio de 4,6% apresentam oscilações mais controladas, altas de 32% e baixas de apenas 17%. Essa combinação explica por que a alocação entre ações e títulos reduz riscos. Quando um cai, o outro tende a compensar. E não é só isso, em muitos momentos, os rendimentos dos títulos superam os dividendos das ações.
como ocorre hoje com os juros dos títulos de 10 anos em relação ao S&P 500. Essa sinergia faz dos títulos um complemento perfeito para qualquer carteira. Mas qual a proporção ideal? Os números não mentem. A clássica divisão 60% ações e 40% títulos é a que apresenta o menor índice de falhas. No entanto, até mesmo uma pequena alocação em títulos, como 10%, pode reduzir significativamente os riscos, como demonstrado em estudos e na prática de investidores experientes. Essa é a estratégia que defendo, uma base sólida em ações, reforçada por uma parcela estratégica em títulos, capaz de amortecer os impactos das crises. Agora, se você está pronto para explorar o timing dos títulos, prepare-se para um jogo de precisão. O mercado global é liderado pelos Estados Unidos, seguido pela China, e a liquidez é a chave para operar com segurança. Aqui, o foco deve estar na direção dos juros, queda, manutenção ou alta. Cada cenário exige uma abordagem distinta. Quando os juros caem, os títulos de longo prazo, como TLT, brilham, especialmente se você busca alavancagem. Mas atenção, não confunda TLTW com TMF. O TMF, um produto com alavancagem tripla, é um verdadeiro foguete, sobe rápido, mas também cai com a mesma intensidade. Ideal apenas para quem tem estômago forte e paciência para esperar o momento certo. Muitos investidores entraram no TMF no ano passado e ainda amargam perdas, porque os juros não caíram como esperado. A lição? Timing é tudo. Por outro lado, se os juros permanecem altos como agora, os títulos curvos como o TLTW oferecem uma alternativa inteligente. Comprado a $27 em outubro do ano passado, esse ETF já distribuiu dividendos que somados representam um retorno de 11,1% em menos de um ano, ou 16,7% anualizado. Mesmo com uma queda de $1 no preço, o rendimento compensa. É a prova de que, em um cenário de juros elevados, os títulos podem ser uma fonte estável de renda. E se os juros subirem? Nesse caso, os títulos de curto prazo, como BSV, MIT e SPB, são as opções mais seguras. Mas, independentemente do cenário, a regra é clara. Diversifique entre produtos como a seus TLT, TLTW e Tiger US30, e IR Treasury, ajustando sua estratégia conforme a direção dos juros. O renomado investidor André Costa resume bem a essência do timing. Invista em títulos quando os juros começarem a cair do pico. Mas até lá, mantenha-se atento, analise os gráficos e esteja pronto para agir. Afinal, no mundo dos investimentos, a paciência e a disciplina não são apenas virtudes, são as armas que separam os vencedores dos que ficam pelo caminho. E agora, com as estratégias claras, é hora de colocar o conhecimento em prática. Imagine construir uma carteira que não apenas protege seu patrimônio, mas também o faz crescer com consistência, mesmo em cenários de incerteza. Os títulos de curtíssimo prazo, como B e SOV, são a resposta para quem busca a tranquilidade de rendimentos previsíveis, sem as oscilações bruscas do mercado de ações. É a escolha inteligente para quem valoriza segurança sem abrir mão de retornos sólidos, exatamente como os grandes investidores fazem. Mas se o seu objetivo é equilibrar risco e estabilidade, os títulos governamentais e fundos diversificados, como TLT ou BND, são peças-chave. Eles não apenas reduzem a volatilidade da sua carteira, mas também oferecem exposição a ativos de alta qualidade, essenciais para quem busca proteção em longo prazo. Afinal, um portfólio bem estruturado não é feito apenas de ações. É construído com ativos que se complementam, criando uma base inabalável. E para os estrategistas que enxergam além do óbvio, os instrumentos como TMF e TLTW são ferramentas poderosas. Enquanto o primeiro se beneficia da queda das taxas de juros, o segundo oferece uma abordagem inovadora, protegendo seu capital em momentos de estagnação. Dominar essas nuances é o que diferencia quem apenas acompanha o mercado de quem realmente o domina. O caminho para investir com sucesso está traçado. Agora, é sua vez de agir. Escolha os ativos que se alinham aos seus objetivos. Mantenha-se disciplinado e deixe que o tempo trabalhe a seu favor. E se este conteúdo fez diferença para você, compartilhe essa visão, porque conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. Invista com inteligência, hoje e sempre.